Namastê, muito boa noite a todos. Vamos para mais uma quarta-feira da leitura deste livro maravilhoso, que é O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Este livro ele traz grandes ensinamentos, uma nova visão para a nossa vida, e realmente ele traz esse despertar incrível para nós, para a nossa vida. Ele traz um despertar de consciência realmente assim que faz transbordar o nosso coração. Então, recomendo a todos para que façam a leitura deste livro, que tenham este livro, que é um livro maravilhoso, tá? E compensa muito nós termos este livro, porque é uma obra, esse daqui é a coletânea das 7 obras de Neville Goddard, e tá assim numa ordem fantástica. Então, realmente, por isso que recomendamos bastante a leitura. Nós estamos aqui no capítulo 16 do segundo livro. E antes de nós iniciarmos a leitura, nós sempre fazemos uma conexão com todas as pessoas que estão presentes aqui. Eu te vejo, Selma, te vejo, Andréia, te vejo, Eliane, Eriquinha, Elisa, saudade de todas vocês. Semana passada nós não tivemos leitura e eu realmente sinto no meu coração assim, fica faltando algo quando eu não faço a leitura junto com vocês. E vamos fazer a nossa conexão principal, que é a conexão com o nosso divino, que habita dentro de cada um de nós. Então, vamos fechar os olhos, respirar profundamente. E adentrar nesse espaço que só nós conhecemos, que é no nosso coração. É lá onde habita o nosso divino, nosso Antaryami, nosso Deus. O nome que assim você desejar, ele não se importa com o nome, ele se importa com a conexão. É isso que é o mais importante. E também ele não se importa com a forma como você enxerga ele ou ela. Pode ser presença, pode ser luz. O seu divino, ele pode ser na imagem de Jesus, de Maria, de sua mãe, de Buda. Ele pode ser você. Vamos respirar, sentir essa conexão e convidar o seu divino para juntos fazermos essa leitura. Que essa leitura não seja apenas palavras soltas, que ela seja um verdadeiro despertar em sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Vamos respirar profundamente, então podemos abrir os nossos olhos. A leitura hoje vai ser realmente até às 8 horas, porque eu também tenho o ECAM hoje, e tem aula também do Super, para quem for participar. Então, eu vou fazer até às 8 mesmo, tá bom? Então, pode ficar tranquilo. Então, nós vamos começar aqui no capítulo 16, nós estamos no livro Sua Fé, Sua Fortuna, de Neville Goddard, na página 197. E é aqui que nós vamos iniciar a nossa leitura. Capítulo 16, Deus Trino. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Está escrito em Gênesis 1, versículo 26 e 27.
É bem profundo isso. Tendo descoberto a Deus como a essência de nossa consciência de ser, e essa realidade incondicionada e imutável, o eu sou, sendo nosso único criador, vejamos agora por que a Bíblia registra uma trindade como criadora do mundo. No versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis se afirma: E disse Deus, façamos o homem à nossa semelhança. As igrejas se referem a essa pluralidade no discurso, destacando a presença de três presenças no momento da criação: um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. A relação existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, elas nunca tentaram explicar, pois elas ficam às escuras no que se diz a respeito a este mistério. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três aspectos ou condições da consciência incondicionada da existência, o que chamamos de Deus. A consciência de ser, a consciência da existência, precede a consciência de ser algo. Essa consciência incondicionada, que precede a todos os estados de consciência, é Deus, o eu sou. Os seus três aspectos condicionados, ou as suas três divisões de si mesmo, podem ser melhor descritos desta maneira. A parte receptiva da mente é o aspecto que recebe as impressões e, portanto, pode ser comparado a um ventre ou uma mãe. A parte que faz essa impressão é o macho, ou o aspecto impressor, e, portanto, é conhecido como pai. A impressão, ao seu tempo, torna-se uma expressão, cuja expressão sempre terá a imagem e semelhança da impressão. E, portanto, esse aspecto objetivado é chamado de filho, que dá testemunho de seu pai e mãe. A compreensão deste mistério da Trindade permite àquele que a entende completamente transformar e moldar o seu mundo à sua própria imagem. Deixe-me lhe dar um método para aplicar esse mistério na prática. Sente-se calmamente e decida aquilo que você mais gosta de expressar ou possuir. Toda vez que falamos em expressão, é aquilo que nós desejamos manifestar na nossa vida. É aquilo que nós desejamos possuir. É isso que é a expressão. Depois de ter decidido o que deseja possuir, feche os olhos e afaste completamente a sua atenção para longe de tudo o que te prejudicaria a realização da coisa desejada. Em seguida, assuma uma atitude mental receptiva e se permita imaginar como você se sentiria se você estivesse realizando este desejo exatamente agora. Comece a ouvir como se o tempo falasse contigo, dizendo que você é agora aquilo que você deseja ser. Este estado receptivo é o estado de consciência que você deve assumir antes que uma impressão possa ser feita. À medida que esse estado de espírito calmo e passivo for atingido, comece a se impressionar quanto ao fato de que você é aquilo que você deseja ser. Reivindique e sinta que agora você está expressando e possuindo aquilo o que você decidiu ser e possuir. E continue com esta atitude até que a impressão seja feita. Então, a expressão, só para ficar bem claro para vocês, dá para a gente fazer uma mentalização. Já estou aqui olhando e já meu cérebro ele explode quando eu tenho uns insights assim. Dá para a gente fazer uma
uma meditaçãozinha, uma reflexão com um fundo musical e a gente começar a fazer esse exercício durante a semana. E é um exercício que não demora muito tempo, mas que dá para nós fazermos ele como uma condução. Nossa, me veio isso aqui muito, muito claro para a gente fazer essa condução, para poder começar a manifestar. A expressão é aquilo que a gente deseja possuir. A impressão é quando acontece. Aí está a diferença entre expressão e impressão. Conforme você contemplar ser e possuir, aquilo que você decidiu ser e possuir, você vai notar que ao respirar e encher os pulmões de ar, uma alegre emoção percorrerá através de todo o seu ser. Esta emoção aumenta a sua intensidade à medida que você sentir mais e mais a alegria de ser aquilo o que você está declarando que você é e possui. Então, em uma última inalação profunda, todo o seu ser vai explodir com a alegria da realização. E você vai saber, através deste seu sentimento, que você está impregnado por Deus, o Pai. Assim que a impressão for feita, abra os olhos e volte ao mundo, que há alguns instantes você teve que abandonar. Vou fazer um parênteses aqui também. Quando a gente está fazendo esses exercícios de projeção, nós estamos ativando aquele vácuo, o vácuo quântico. E é por isso que esse exercício fica tão poderoso, porque o universo ele não gosta de vácuo. Então, quando você está se imaginando, se projetando lá na frente, depois você volta, você fez um vácuo quântico, um vácuo no tempo, deixou um vazio e o universo ele preenche com aquilo que você deseja. É isso que acontece quando existem esses vácuos, quando a gente faz projeções, quando a gente projeta e volta. Só que o que a gente tem que fazer? Se manter num estado de possuir, num estado de querer, de soltar também, porque não adianta só eu ficar querendo e não soltar, então soltar isso, porque é difícil às vezes a gente soltar algo, algum pedido nosso, algo que a gente deseja, é difícil soltar para o universo, mas quando a gente solta, quando a gente trabalha isso, o próprio universo ele preenche. Agora, se eu baixar minha vibração, deixar uma vibração negativa, ou o medo, ou algo que me abale emocionalmente, deixe eu com uma vibração mais baixa, aí esse vácuo ele não é preenchido, porque eu volto a um estado que eu estava. Tudo se anula. Então, mas se a gente fizer esse exercício certinho, você consegue. A gente pode fazer com experimentos no começo. Fazer com coisas que não são tão difíceis de se conquistar, mas que você consegue projetar, para você sentir até mais confiança para você poder fazer esse exercício. Mas, nossa, eu me vi fazendo já uma mentalização com isso daqui. Com esta atitude receptiva que você gerou, enquanto você experimentava ser o que você deseja ser, você, na verdade, estava realizando o ato espiritual da criação. Então, quando você retorna dessa meditação silenciosa, você está impregnado, fecundado, gerando um filho ou impressão. Uma criança que foi concebida imaculadamente sem a ajuda do homem. A dúvida é a única força capaz de destruir essa semente ou impressão. Para evitar um aborto espontâneo de uma criança tão maravilhosa, ande em sigilo pelo intervalo de tempo necessário para transformar a sua impressão em uma expressão. Não conte a ninguém sobre este nascimento espiritual. Guarde o seu segredo dentro de você, com alegria, confiante e feliz de que um dia você carregará o filho dessa relação com o Pai.
Então você conhecerá o mistério sobre o qual Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você saberá que essa pluralidade de deuses, nesse caso, se trata dos 3 aspectos da sua própria consciência e que você é esta trindade reunida em um conclave espiritual para que se forme um mundo à imagem e semelhança daquilo que você é consciente de ser. Uau! Esse capítulo, vamos fazer o capítulo 17 também, a oração. Eu acredito que dê e vai complementar ainda mais. Capítulo 17, oração. Quando orardes, vá para dentro do teu quarto e fecha a porta, e ora a teu Deus, Pai. Opa, desculpe. E ora a teu Pai que está em segredo. E o teu Pai que vê em segredo te recompensará abertamente. Está em Mateus 6, versículo 6. Na oração também está falando a mesma coisa que no capítulo anterior, que é muito importante a gente manter aquilo que nós estamos trabalhando, projetando, que estamos aí querendo gerar um fruto para ficar em segredo, que nada daquilo é para ser falado. Aquilo que eu estou querendo criar, construir, a minha criação, aquilo que eu estou querendo cocriar na minha vida, ela tem que ser feita em segredo. Não é para se falar. E aqui, novamente, está se falando na oração. Portanto, vos afirmo, tudo quanto pedirdes em oração, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. A oração é a experiência mais maravilhosa que o homem pode ter. Ao contrário das ladainhas diárias da grande maioria da humanidade em todos os cantos da terra, que, por suas vãs repetições, esperam chegar aos ouvidos de Deus, a oração é o êxtase de um casamento espiritual, ocorrendo no silêncio profundo da serenidade da consciência. No seu verdadeiro sentido, a oração é a cerimônia da união com Deus. Assim como a noiva, no dia do casamento, abandona o nome de sua família para assumir o nome de seu esposo, da mesma forma, quem reza deve renunciar o seu nome atual, no caso, a sua natureza atual, e assumir a natureza daquilo pelo qual ela reza. Os evangelhos têm claramente instruído o homem sobre como realizar esta cerimônia, da seguinte forma: quando orardes, vá para dentro do teu quarto e feche a porta, e ora a teu pai que está em segredo, e o teu pai que vê em segredo te recompensará abertamente. Ir para dentro do quarto é o mesmo que entrar em uma suíte nupcial. Assim como ninguém, além da noiva e do noivo, tem permissão para entrar em um quarto tão sagrado quanto a suíte nupcial na noite da cerimônia de casamento, da mesma forma, ninguém, além daquele que reza e aquele a quem a oração é feita, podem ser autorizados a entrar no quarto no momento sagrado da oração. Assim como a noiva e o noivo, ao entrar na suíte com segurança, fecham a porta para um mundo exterior, então também aquele que entra no momento sagrado de oração deve fechar completamente as portas dos sentidos e deixar o mundo de fora, assim como todas as coisas que o cercam. Isso só é possível quando você desvia completamente a sua atenção para longe de todas as coisas que diferem daquilo com que agora você se relaciona, o objetivo do seu desejo. A segunda fase desta cerimônia espiritual é definida nas palavras: tudo quanto pedirdes em oração, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Conforme você contemplar com alegria
E ao ser possuído por aquilo que você deseja ser e possuir, você terá completado esta segunda etapa e, portanto, terá realizado espiritualmente as etapas do casamento e da geração. A atitude receptiva da mente no momento da oração ou do contemplamento pode ser comparado à noiva ou a um ventre. Por isto, este é o aspecto da mente que recebe as impressões. Aquilo que você contempla ser é o noivo, e por isso ele tem o nome ou a natureza que você terá que assumir na cerimônia. E, portanto, é ele quem faz a impregnação. Assim, você tem que abrir mão do seu nome ou sua natureza atual para assumir o nome ou a natureza do seu desejo. Tomado pela contemplação e tendo assumido o nome e a natureza da coisa contemplada, todo o seu ser se emociona com a alegria de ser o que você deseja. Esta emoção que atravessa todo o seu ser, à medida em que você se conscientiza do seu desejo, é a prova de que você está tanto casado quanto impregnado. Quando você retornar desta meditação silenciosa, a porta do mundo que você deixou para trás será aberta uma vez mais, mas desta vez você retornará para o mundo como uma noiva grávida. Você retornará totalmente mudado, embora ninguém, além de você, saiba deste maravilhoso romance. Porém, o mundo verá, em muito pouco tempo, os sinais de sua gravidez, pois você começará a expressar aquilo que você sentiu-se ser no momento de sua oração. A mãe do mundo, ou a noiva do Senhor, é propositalmente chamada de Maria, ou água, pois a água perde sua identidade quando ela assume a natureza daquilo com que ela se mistura. Maria, da mesma forma, é o aspecto receptivo da mente, que deve perder a sua identidade para poder assumir a natureza da coisa desejada. Apenas quando se está disposto a abandonar a sua identidade e atuais limitações, é que alguém pode se tornar aquilo que deseja ser. A oração é a fórmula pela qual tais separações e casamentos são realizados. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Mateus 18, versículo 19. Os dois concordando são você, a noiva, e o objeto do seu desejo, que é o noivo. Quando este acordo for realizado, um filho, dando testemunho desta união, irá nascer, que é o seu desejo. Você começará a expressar e possuir o que você está consciente de ser. Orar, então, é reconhecer-se ser aquilo que você deseja ser, ao invés de suplicar a Deus pelas coisas que você deseja. Deus não ouve murmúrios, nem as pessoas pedintes. Deus não escuta isso. Não é a linguagem de Deus isso. Então, suplicar para Deus não adianta, que ele não escuta dessa forma. Todos os dias, milhões de orações não são atendidas, porque o homem reza para um Deus que não existe. Se a sua consciência é Deus, então você deve primeiro buscar nela aquilo que você deseja e assumir a consciência desta qualidade desejada. Somente quando isso for feito, as suas orações serão respondidas. Ser consciente de ser pobre, enquanto se ora por riqueza, lhe trará a recompensa daquilo que você está consciente de ser, ou seja, a pobreza. As orações, para serem bem-sucedidas, devem ser afirmações e declarações. Assuma a consciência positiva daquilo que você deseja. Com o seu desejo definido,
calmamente vá para dentro e feche a porta. Entregue-se ao seu desejo. Sinta-se ser um com ele. Permaneça nessa convicção, até que você tenha absorvido a sua natureza e o seu nome, ao declarar e sentir-se ser, e possuir aquilo que você deseja. Quando você emergir em um momento de oração, você deve fazê-lo consciente de ser e possuir aquilo que até então você apenas desejava. E essa é a nossa leitura de hoje. Aqui fala um passo muito, muito, muito forte, que ele fala sobre... Quando ele fala que a noiva assume, né, a família, o nome do noivo, ou... Porque ele fala que quando ocorre, assim como a noiva, no dia do casamento, abandona o nome da sua família para assumir o nome do seu esposo, da mesma forma, quem reza deve renunciar ao seu atual, no caso, a sua natureza atual, e assumir a natureza daquilo pelo qual ele reza. Quando ele está falando isso, a gente, para entender, dá para entender de uma seguinte forma, que se a gente já está consciente de ser, que você é Deus, você precisa começar a trabalhar isso internamente. Então, a gente não adianta ficar rezando para Deus lá longe, que Ele está aqui. Ele está aqui. E se você tiver consciência de ser, e você começar a plantar essas sementinhas daquilo que você quer cocriar, você vai conseguir fazer a impressão. O que é impressão? É o seu desejo realizado. É dessa forma. E ele fala também aqui, né, Godard fala uma parte aqui, que Maria é como a água, pois a água perde a sua identidade quando ela assume a natureza daquilo com que ela se mistura. Então, olha só, essa passagem me veio algo que eu vi esses tempos atrás, que se a gente pegar um copo de água do oceano, pegar essa água do copo, colocar ela no freezer, na geladeira, gelar, congelar ela, essa água, ela tem toda a essência do todo. Eu posso congelar, eu posso esquentar, esfriar, congelar novamente. E se eu pegar esse copo de água e devolver ao mar, ele volta a ser o quê? O todo, o mar. Ele não perde nada, ele se mistura. É exatamente isso que está falando aqui, quando ele está falando, compara Maria à água. Ou quando a gente está falando que no casamento, quando a mulher, essa comparação que ele faz da mulher quando assume o nome, ou quando ela reza, que ela deve renunciar como ela está hoje, para ela ser o que ela é de verdade na sua natureza. É exatamente isso, assumir que ela é o todo. Ela é o todo. É isso que a gente precisa começar a entender e trabalhar cada vez mais isso internamente dentro de cada um de nós. É muito importante. E do jeito que nós fazemos a oração, ou do jeito que nós fazemos o pedido, isso é muito importante, porque nas nossas orações elas devem ser afirmações e declarações, elas não podem ser súplicas e pedidos. Elas não podem ser súplicas, ficar pedindo, pedindo, implorando, não. Não, eu tenho que decretar e afirmar. Decretar como já feito e afirmar isso como conquistado. E sentir isso no presente. A gente está começando a trabalhar muito com o sentimento de estar trabalhando no nosso presente, como isso já conquistado. E a partir do momento que eu sinto isso, eu não posso voltar atrás. Então, quando ele fala fecho a porta, eu posso sentir isso como fechar os meus olhos e ir para o meu mundo interior. Que, na verdade, é um som, interior e exterior, mas eu volto para dentro. E eu fico em silêncio, somente eu comigo mesmo, ali, nesse templo sagrado que é o nosso corpo. É exatamente isso que ele está falando. E quando também ele está falando para assumir aquilo que a gente... Quando a gente abre os olhos, que a gente volta
com uma forma, né, diferente, o que está querendo dizer aqui? Que quando eu volto dessa oração, eu não posso voltar com essa mesma sensação ou ter medo, porque senão eu anulo tudo isso que eu criei, que eu co-criei nesse instante. Eu tenho que voltar com esse sentimento e continuar trabalhando com ele como se eu já tivesse conquistado. As pessoas, às vezes, eu e as pessoas ao meu redor podem até sentir e começar a perceber que algo está mudando, mas é isso que é a gravidez, que é a gestação, que ele fala, que é o momento que você está gestando, que você fecundou algo e está criando isso. Então, na hora que isso realmente nasce, que é a impressão que realmente eu conquistei, você já está com todo esse sentimento ali, que já está transbordando, por isso que ele se manifestou. É exatamente isso. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Eu vou encerrar a nossa leitura. Na próxima quarta-feira, às 19 horas, estaremos aqui novamente para fazer a leitura do livro de Neville Goddard, O Despertar da Consciência. Gratidão a todos. E vamos para o compartilhar.